João 14, 25 a 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, nós temos a alegria, o privilégio, o prazer de nós abrirmos a Tua Palavra e diante do Teu Santo Espírito conhecermos mais de Ti na pessoa do Teu Filho. Obrigado por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê fé para crer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou usar aqui meu apoio ocular para que possa também ficar mais fácil. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era esse texto, então acabou. Porque, na verdade, gente, olha aqui, ó. Isso vos tenho dito. Quem tem dito? Ó, o texto é de João. Quem disse isso? Jesus. Opa! Jesus. Ele falou assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A pessoa da Trindade está aqui. Nesse texto, já seria o suficiente para nós dizermos assim: Deus é um único Deus em três pessoas. Uma essência em três pessoas. Três em uma unidade. Então aqui eu tenho... Opa, passou. Eu tenho o Senhor Jesus falando do Espírito Santo que o Pai enviaria e vos faria lembrar de todas as coisas. Então aqui, uma frase de Eric Milard, que é esse teólogo que eu falei que escreveu o livro, ele diz que entre as religiões do mundo, a fé cristã é sem igual a quando alega que Deus é um, mas que ao mesmo tempo há três pessoas que são Deus. Então, a doutrina da Trindade, nós encontramos uma das doutrinas que de fato distinguem o cristianismo. Observe as outras religiões monoteístas, não é? É um Deus, verdade? Então, quando o politeísmo ele fala de vários deuses, mesmo assim não há nenhuma que diga que há um só Deus. Um só Deus. Que Deus é um, mas que ao mesmo tempo há três pessoas que são Deus. Já pensou que a princípio isso parece contraditório? Como que uma doutrina dessa pode ser crida pela igreja ao longo da história? É porque a Bíblia nos dá a resposta para isso. A doutrina da Trindade é crucial para o cristianismo. Ela se ocupa em definir quem é Deus, como Ele é e como trabalha e a forma pela qual se tem acesso a Ele. Aí eu trouxe aqui para vocês um trechinho da Confissão de Westminster que diz assim: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procede de ninguém. O Filho é eternamente gerado pelo Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então nós temos aí três pessoas, mas um só Deus. Como é que isso pode acontecer? A questão então, que dentro da história foi mais discutida em relação a essas três pessoas serem um único Deus. Cabe isso na nossa mente? Três pessoas, um único Deus. A quem você adora? Eu adoro a Deus. Mas
como é que é esse negócio? Algumas religiões questionam, não sei se você foi questionado alguma vez, questionam o seguinte: como é que você adora um Deus que são três? São três ou é um? Como é que é isso, não é? Então essa teologia, ela vai ajudar-nos a gente a pensar e a defender aquilo que nós temos baseado na palavra de Deus. Agora, uma questão paralela à Trindade, que mais foi questionada na história, é em relação a Jesus. Se Jesus realmente é Deus. Tá? Então a gente vai ver isso um pouquinho. E esse Millard Erickson diz que a posição que adotamos em relação à Trindade também responderá a uma série de perguntas de natureza prática. E aí eu coloco aqui essas questões que vão nos ajudar a pensar o seguinte: a quem nós devemos cultuar? Apenas ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo ou ao Deus triuno? Esse é outro termo usado de triuno, três em um. Então, a quem devemos orar? Você já parou para pensar nisso? Será que eu oro para Deus, para Jesus ou para o Espírito Santo? Né? A obra de um deve ser considerada à parte, ou seja, separada da obra dos outros, ou seja, o que Deus faz está separado do que o Espírito Santo, do que Jesus faz? Ou podemos entender que, de alguma forma, a morte expiatória de Jesus também é obra do Pai? Você já parou para pensar nisso? Pode-se pensar no Filho como um equivalente ao Pai em essência, ou ele deve ser relegado a um status ligeiramente menor? Jesus foi acusado durante a história também que Jesus, ele não sendo Deus, ele foi criado por Deus, então ele não é Deus. Nós cremos pela palavra de Deus que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Os três são uma única essência em três pessoas. A Trindade, então, é uma doutrina que trata acerca da diversidade, né, três, que há na unidade de Deus, mas nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, com esse problema que durante a história começou a se questionar a fé, o que aconteceu? A igreja precisava definir qual era a base de fé. Mas já não tem a Bíblia? A Bíblia não é a palavra de Deus? Não é ela que nós temos que seguir? Sim. Mas, diante de tantas controvérsias e interpretações, o que deveria acontecer para que houvesse saúde no caminhar da igreja, das pessoas que nasceriam, as próximas gerações? Então aconteceram concílios, aconteceram a formulação de confissões e catecismo. Você que é aqui da Primeira Igreja Batista, se você não tem, depois você pode pedir na secretaria. Nós temos, além do estatuto da igreja, nós temos a nossa confissão de fé e prática. Uma igreja que eu participei lá em Florianópolis durante um tempo, nós tínhamos um centro de treinamento bíblico que acontecia 2 vezes ao ano, durante 3 meses. E a igreja é uma igreja de 150 membros, mais ou menos, lá com Florianópolis, né, tem uma cidade turística. É difícil de você conseguir reunir as pessoas de manhã e à noite. Então, geralmente, o culto ou era de manhã à noite. A primeira igreja batista, de manhã à noite. Mas, geralmente, as congregações, igrejas mais perto das praias, conseguiam reunir. Então, geralmente, as pessoas, nesse tempo, iam para o culto de manhã e voltavam à tarde para o centro de treinamento bíblico. E um dos módulos era a integração na igreja local. Nesse módulo, as pessoas sabiam exatamente o que a Igreja Batista Vida Nova cria. Isso é muito importante. Quando você vai se associar a algum clube, você entra em algum lugar, geralmente você tem ali tudo que aquela associação segue, né? E aí você diz assim: quero participar ou não quero. Você pode escolher. Igual agora há pouco mudaram toda a regra do WhatsApp, vocês estão sabendo, né? Mudaram aquelas leis de privacidade. Então, se você quer continuar usando o WhatsApp, você aceita aquilo ali, senão você para de usar. Então, falando nisso, abrindo só um parênteses, agora há pouco eu recebi um vídeo de uma moça, ela gravou e falou assim: você que tem Facebook no celular, você sabia que quando você está pesquisando fora da plataforma, você está tudo sendo registrado? Vocês sabiam disso?
Então tem um videozinho que ela mostra como desabilitar essa função, porque você usa o Facebook no celular e ali, fora da plataforma, você está sendo totalmente seguido. Tudo que você vai, onde você acessa, está sendo tudo registrado ali. Então você pode desabilitar. Enfim, essas confissões e catecismo foram sendo formadas. E nesse livrinho, que é do Spru, ele vai falar sobre algumas que aconteceram logo no início. Vamos seguir aqui. Confissões e catecismo, a necessidade de concílios na história se deu pelo fato do surgimento de discórdias religiosas e heresias, às quais a fé cristã estava sendo atacada. Então eu chego aqui para você e falo assim: Jesus não é Deus. Aí você fala: não, ele é Deus. Não, mas Jesus não é Deus, por isso, por isso, por isso. Aí você diz assim: e agora? O que eu faço? Você tem o conhecimento da palavra, então você vai pegar o texto da palavra e falar assim: ó, eu não quero discutir com você, mas o que eu creio está aqui, ó. É isso, isso, isso. Porque, gente, palavra de Deus é uma questão de fé. Você prova que Deus existe? Alguém prova que Deus existe? Pode levantar a mão. Pode? Eu quero dizer para você que Deus não existe. O que você pensa quando eu falo isso para você? Isso aqui já falou verdade, então já está comigo na coisa aqui. Alguém aqui duvida? Deus não existe. Sim ou não? Pessoal, eu quero ouvir de vocês. Deus não existe, sim ou não? Sim. Aí, uma já falou assim: se eu falo que não existe, ou que ele existe, outra prova, não é? Só que Deus não existe de verdade, gente. Deus não existe. Alguém disse que Deus é. Quando ele se apresentou para Moisés, e aí Moisés falou assim: viu, mas o que eu vou dizer para aquele povo lá? Aí ele falou assim: o eu sou te enviou. Eu sou. O eu sou é que ele era, é e sempre será. Ele não veio a existir, não foi criado. Deus é. Gente, eu tenho uma figura na minha cabeça, assim, muito... Parece até um filme meio de terror, né? Eu me lembro que eu estava sentado na sala da minha casa, e lá no Rio de Janeiro, meu pai que fez a nossa casa, né? Ela tem a sala, e assim, poucos recursos. A sala tinha uma poltrona, e assim tinha um armáriozinho onde tinha uma TV, daquela TV de tubo gigante assim atrás, né? E eu me lembro de olhar aquela TV. E fiquei olhando, acabou o que eu estava assistindo, eu fiquei olhando e comecei a pensar assim: se não tivesse televisão, eu não estaria aqui assistindo a televisão. Então alguém construiu a televisão. Mas se não tivesse existido essa pessoa, nem televisão existiria. E aí fui voltando. Eu me lembro que a minha mente entrou quase num buraco de minhoca e quase que eu pirei naquela hora. Porque eu fui pensando assim, meu pai, eu nasci do meu pai e da minha mãe. Se meu pai e minha mãe não existissem, aí eu fui, meu avô, meu bisavô, eu cheguei em Adão. Aí eu falei, Adão foi criado por Deus. Se Deus não tivesse criado Adão, o mundo não existiria. Se o mundo não existisse, aí eu comecei a pensar o universo assim, sem nada, né? Aí eu falei assim: e quem criou Deus? Não, quando eu cheguei nesse ponto, aí eu falei, cara, começou a dar um negócio assim estranho. E eu me lembro, a ideia do filme de terror, né? Sentado naquela poltrona, sozinho, não tinha, era só rebocado, não tinha cor, então o negócio estava mais preto e branco ainda, né? E eu pensei, de repente eu fiquei assim: se não existisse nada, nada existiria, né? Nada. Gente, a gente vê as coisas hoje no computador, você pensa, a questão de quantos anos? 40 anos atrás, não tinha computador assim. Internet, eu me lembro que quando eu casei em 93 nasceu, 97 nasceu Emanuel, 2000 Gabriel, 2003 Isabel. Não faz com a mãe não, hein? Então eu casei em 93. Depois de 4 anos nasceu Emanuel. Aí eu comprei o primeiro computador, era um Pentium 100. Gente, eu tenho
28 anos de casado, parece muito para vocês, mas para mim não é tanto assim, né? Mas aí não tinha um negócio, e você vai pensando assim, não ia ter carro, não ia ter bicicleta, não ia ter nada. Aí você chega em Deus, puxa, Deus, ninguém criou ele. Olha que coisa doida. Então é uma questão de fé. Vou te mandar aqui, senão eu vou ter que ter umas 3 reuniões para falar para vocês aqui. Bom, então olha só, a necessidade desses concílios foi justamente para combater quem estava atacando a fé cristã. E agora, como é que nasce uma heresia? Você ouviu falar assim, isso aí é uma heresia, cara, dizer que Deus não existe, né? Então alguém questionou, falou que era heresia. Só que uma pessoa, ela não dizia assim, hoje eu vou criar uma heresia. Levantar hoje, né? Não existe isso. Ela começou a pensar na Bíblia e a considerar e começou a elocubrar, a chegar numa conclusão. Aí ele começou a dizer que aquilo era verdade. E aí virou uma heresia. Ó, vamos lá, passar para frente. Uma confissão que logo veio, deixa eu pegar aqui a anotação para não me perder. Isso aqui, a confissão, a maioria das confissões das igrejas reformadas, luteranas, ela foi composta por autores individuais, por um pequeno grupo de teólogos a quem coube a tarefa de delinear um padrão de doutrina. Então, uma das primeiras que a gente vê, apesar de ter acontecido o Concílio de Nicéia, por exemplo, que foi um dos primeiros, que foram, o que a gente crê? Vamos aqui delinear isso aí, né? O primeiro que teve já nessa época de 1537 foi a Confissão de Augsburg, que onde Lutero e esse Melanchthon, eles formularam, através da Bíblia, as doutrinas que eles estavam seguindo. Depois veio essa Confissão Helvética na Suíça, e Helvética tem a ver com um povo celta antigo, e então uma cultura celta chamada Helvéticos na Suíça, por isso foi esse nome. Ela foi composta por esse tal de Bullinger, a quem a obra foi confiada por um grupo de teólogos suíços. Depois veio o Catecismo de Heidelberg na Alemanha, está aqui, onde 2 pessoas, esse Ursino e Oleviano, os quais foram designados por Frederico III, príncipe coroado do Palatinado, que era uma função no reino, e aí eles formularam o Catecismo de Heidelberg. Depois veio a antiga Confissão Escocesa, na Escócia, em torno de 1560, foi composta por um comitê de 6 teólogos, cuja liderança estava John Knox, designado pelo Parlamento Escocês. Veja aqui, você tem aqui Parlamento Escocês, aqui o príncipe. Então a religião ela estava na vida do povo, né? Bom, depois eu coloquei um pouquinho mais de coisa nessa transparência, nesse data show aqui, para poder vocês terem um pouquinho mais de dados. Aí vem os 39 artigos da Igreja da Inglaterra e da Igreja Episcopal da América, 1562, foram separados pelos bispos, preparados pelos bispos daquela igreja em 1562, como resultado da revisão, os 42 artigos de Eduardo VI, os quais foram delineados pelo arcebispo Cranmer e o bispo Ridley. Aí depois vem o cânone do Sínodo de Dort. Gente, isso aqui vale a pena ler, sobre o Sínodo de Dort, também na Holanda, que em Dort, na cidade de Dort, na Holanda, foi mais um dos cânones falando sobre a fé que as igrejas deveriam seguir, com exceção da França. Então aí você tem Escócia, Itália, vários países da Europa aí. Aí você tem finalmente a Confissão de Westminster, que eu consultei também para que a gente pudesse hoje falar um pouquinho sobre isso. Ela aconteceu na Escócia em 1648, foram compostos por uma grande e ilustre Assembleia Nacional de Teólogos e civis reunidos em Westminster, na Inglaterra, pelo grande parlamento olha só, eles ficaram reunidos de 1643, julho de 1648, até 1648. Eles ficaram reunidos, estudando a Bíblia. Por isso que essa confissão de Westminster é tão importante, porque ela é totalmente baseada na Palavra de Deus, e ela firmou a linha doutrinária que hoje nós temos, como regra também de fé e prática, baseada na Palavra de Deus. Então, é muito legal, se uma hora você puder baixar na internet, a Confissão de Westminster, vários assuntos correspondentes à nossa vida estão nessa confissão. Muito bem, agora vamos ver o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz sobre a Trindade.
A Trindade, na Bíblia, ela é expressa pela unidade de Deus. Unidade de Deus. Então, a religião judaica, ela é monoteísta, certo? E quando Deus dá as leis para o povo observar, Ele começa fazendo uma declaração. Essa declaração aqui. Vocês estão com a Bíblia preparada, né? Daqui a pouco tem vários textos que vocês vão precisar abrir e ler, tá bom? Então, vamos ver aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está dizendo para o povo de Israel: eu sou teu Deus, que te tirei das terras da escravidão. Vocês não vão ter outros deuses. Vocês não vão andar conforme os deuses da região. Eu sou o único Deus. E esse único Deus é o Deus criador de tudo e de todos. Aí depois, com isso ele está dizendo o seguinte: somente eu sou digno de ser adorado. Então a quem nós adoramos? Respondendo uma das perguntas: a Deus. A Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Aí Deus fala, depois através de Moisés também, o famoso Shema, de Deuteronômio 6, de 1 a 9, e ele diz assim: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. E ele está dizendo isso aqui, ouve, ó Israel. Shema é escute, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus está dizendo, então, nessa declaração, que Ele é um único Deus. Agora, pensem comigo assim: Deus chama Abraão, não é? Abraão era um homem temente a Deus, mas que vivia numa cultura totalmente que desprezava Deus. Deus saca Abraão, se revela a Abraão e diz assim: em você, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Deus se revela para Abraão. E depois Deus se revela para o seu filho. Quem era o filho de Abraão? Isaac. E depois Deus se revela para Jacó. Então eles são os patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que várias vezes Deus, quando se revela, fala assim: eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Deus começou a se revelar. Então ele começa, depois ali do Egito, da escravidão, já com uma população gigante de israelitas, Deus vai tirar o povo da escravidão. Ali então já existia uma nação. Então Deus tira dá a esposa Sara, eles começam a criar, aí depois de Isaac vêm os seus filhos. Quem são os filhos de Isaac? Jacó e Esaú. E aí depois de Jacó vem as 12 tribos. Então vocês veem que o negócio se multiplicou. Deus que pegou uma pessoa, depois tudo, pecado, vai, ele faz surgir uma nação. Para que Deus faz surgir uma nação, gente? Deus não poderia pegar e usar as mídias sociais para poder dizer quem ele era? Não tinha mídia social naquela época. Devia ter, mas devia ser uma outra, bem rudimentar, né? Escrita. Falar de público. E aí, o que acontece? Deus forma uma população. E ele se revela para esse povo. E esse povo vai espalhando. E Deus vai, ao longo da história, vai se revelando cada vez mais. Então Deus só diz isso, eu sou teu Deus, um único Deus. E aqui está, para nós que temos a Bíblia hoje, uma revelação de um único Deus, e não da Trindade. Mais ou menos. Vamos ver? Agora eu passo para vocês sobre isso aqui, a deidade dos três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos ver sobre isso aí já. Então essas passagens que nós vamos ver agora são indícios que levariam a uma crença basicamente o quê? Monoteísta, um único Deus. Não existia trindade, a ideia de trindade, embora nós veremos no texto logo de Gênesis 1 que a trindade está ali. E aí
eu pergunto, o que levou a igreja do século XIV, XV, daí em diante? Vamos pensar um pouco ainda, século IV e século V, onde o ataque foi muito grande à fé cristã, e aí veio alguns concílios. O que levou a igreja a pensar além dessa ideia de um único Deus? Aí nós olhamos para a palavra de Deus e vamos ver que foi justamente a própria palavra de Deus que evidencia as três pessoas da Trindade, que é um único Deus. E aqui, pouco se discute em relação à deidade. Todo mundo sabe o que é deidade? É a divindade, é o seguinte, que ele é Deus. Deidade, então, é se Deus é Deus de verdade, se Jesus é Deus de verdade, se o Espírito Santo é Deus. Então, quando eu falo sobre a deidade de Jesus, os ataques que aconteceram foram dizendo assim, Jesus não é Deus. Tá? Então, um ataque à deidade de Jesus. Então, aqui nós vemos no texto de Jeremias, capítulo 10, versículo 10, o seguinte. Quem pode ler para a gente aí? Uma pessoa. Lê lá, vai lá. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 10:10. 10:10. Mas o Senhor, e aqui está falando de quem? É verdadeiramente Deus, está falando de Deus, né? De novo, ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Isso aqui está muito claro que está falando de Deus, do único Deus, tá? Aí, nós vamos ver aqui já no texto de 1 Coríntios, agora eu queria pedir que outro lesse, ou outra, né? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Ok, aqui é a palavra de Deus, um texto do Antigo Testamento, falando de Deus, um único Deus, e aqui um só Deus no Novo Testamento. Isso aí foi tranquilo, até que não houve tanto questionamento sobre a deidade de Deus. Então agora, eu vou pedir que cada um aí, não tem problema se dois lerem ao mesmo tempo, escolha um texto e abra na sua Bíblia esses textos aí. Porque quando nós falamos do status de Jesus como Deus, ainda que a Escritura também indique como Deus, foi muito discutido na história da igreja essa questão. Mas a palavra de Deus ela não deixa brecha, né? Antes de ser homem encarnado, Jesus é Deus. Ele, o Pai, o Espírito Santo sempre existiram e coexistiram na mesma substância, autoridade e poder. Mas para que Jesus ele pudesse salvar os homens, o que era necessário? Que ele se tornasse como um de nós, porém sem pecado. Então, somente como Deus, que era e foi possível ele nos salvar. Eu não vou entrar muito nisso, porque o pastor Breno vai continuar falando sobre Jesus. Somente o nosso Deus, sendo homem, é que ele poderia se identificar com os seus escolhidos e morrer a morte deles. Vocês entendem? Jesus, assentado à destra do Pai, ele para nos salvar, ele necessitou se encarnar. Para que ele pudesse ser o nosso Redentor, ele assumiu então mais uma natureza. Ele era ao mesmo tempo divino e humano. A perfeita união, de sorte que uma não anula a outra. Deus, o próprio Jesus, Deus e o Jesus homem, e uma não afeta a outra. Tá? Então, como Deus, ele não, olha só bem o que eu vou dizer aqui, tá? Como Deus, Jesus não santificou a sua natureza humana, porque a sua natureza humana era perfeita, não era? Como homem, sua natureza humana não era corrompida, por quê? Porque ele não nasceu com a semente do pecado, ele nasceu do Espírito Santo em Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo, então ele não nasceu com o pecado, por isso ele já era perfeito. Ele tinha as mesmas necessidades que eu e você tem. Jesus aqui, as mesmas coisas. Ele usou fralda, a mãe dele teve que limpá-lo, tudo isso. Teve que amamentar, mamar, depois tomar leitinho, tudo isso Jesus passou. As mesmas dores,
mas ele não teve pecado. Agora, vamos ver alguns textos que falam exatamente sobre essa característica de Jesus. Que Jesus não era 50% Deus e 50% homem, não. 100% Deus, 100% homem. E nós vamos ver, por exemplo, um texto que eu não coloquei aqui, deixa eu ver, não está. Eu vou só citar para vocês, de Romanos 1, versículo 2 a 4, que diz assim: o qual foi por Deus outrora, está dizendo de Jesus, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora vamos ver. Quem abriu é Filipenses 2, de 5 a 11, pode ler para a gente bem forte, para sair na gravação que nós estamos fazendo. Isso, Filipenses. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo que era seu e tomou a natureza do servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum do ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Deus, ao nome de Jesus, todas as criaturas dos céus, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Joia. Essa versão sua é o quê? Nova versão, nova linguagem de hoje? Tá. Então, essa expressão de que ele, sendo Deus, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou ser como usurpação o ser igual a Deus. Antes mesmo, ele se esvaziou, isso é chamado da kenosis, o esvaziamento, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e vai até a morte de cruz. Ele está dizendo que Deus, que Cristo, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O livrinho que tem aí do Spru faz essa afirmação dizendo assim, essa afirmação significa que Jesus Cristo, na unidade de suas duas naturezas, é tanto Deus quanto homem. Ele tem uma verdadeira natureza divina e uma verdadeira natureza humana. E ele continua dizendo assim: não podemos ter uma pessoa que é completamente divina e completamente humana, ao mesmo tempo e no mesmo relacionamento. Vamos entender isso? O Concílio de Calcedônia afirmou que Jesus tem duas naturezas, uma das quais é divina. A sua natureza divina é plenamente divina, não é semidivina, é completamente divina. A natureza divina de Cristo possui todos os atributos da deidade, todos os atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência. Deus é Deus, não faltando nenhum deles. Ao mesmo tempo, a natureza humana de Cristo é plenamente humana em termos de humanidade criada. Se Jesus, e eu vou dizer para vocês que essa é uma das traiçoeiras heresias que às vezes vem ao longo da história, dizer que Jesus, na cruz, ele não era totalmente homem, não era totalmente humano. Qual que é o problema da gente pensar nisso? Que se Jesus não fosse totalmente homem, ele não teria assumido, ele não teria morrido de fato na cruz, seria só uma encenação, seria só um teatro que Jesus fez, se ele não fosse homem. Porque se ele é somente Deus, o que aconteceria? Ele fingiria ali, não está doendo nada aqui mesmo, vou fazer aquela cena. E se ele não tivesse na natureza divina assumido o nosso pecado, nós não teríamos sido justificados. Tudo seria um teatro. Então dizer que Jesus não era Deus
ou que ele não era homem, é uma das grandes heresias que complicam a base de fé cristã. Tá? Vamos lá então. As duas naturezas de Jesus são perfeitamente unidas. Podemos distingui-las, ou seja, divina e humana, mas não podemos misturá-las e nem dividi-las. Não podemos pensar nas naturezas divina e humana nele como se fossem confusas ou mudadas, de modo que acabássemos com uma natureza humana deificada e uma natureza divina humanizada. Vamos ver aí o próximo texto, João 1, 14 e 18. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Isso, 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Joia. Eu queria que você atentasse para a expressão no versículo 14, unigênito do Pai. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí agora você pula para o versículo 18 e vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Quem que é o Deus unigênito? Jesus. Está no seio do Pai, é quem o revelou. Então aqui está mostrando que o Verbo ele se fez carne, a encarnação de Jesus. E quando nós lemos o Deus unigênito que está no seio do Pai, nós entendemos a divindade de Jesus. As duas naturezas, divina e humana. Vamos para o próximo texto, Hebreus 1, de 1 a 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Joia. Aqui nós estamos vendo essa deidade de Jesus. Você tem isso muito firme, a palavra de Deus está afirmando, é por isso que a igreja crê nisso. A igreja de Cristo ao longo dos séculos. Vamos ver então agora o versículo 5 a 8 de Hebreus. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Isso, ele faz uma pergunta, né? Para quem que ele disse isso? Pode continuar. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E centro de equidade é o centro do seu reino. Olha só, ele não disse isso para mais ninguém, ele só disse isso do próprio Filho. Então, acerca do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus. Olha só, o Pai, Deus Pai, está afirmando assim: ó, o meu Filho é Deus, ele é Deus, nós somos um. Então, aqui mais uma afirmação, mais uma, para a gente terminar essa parte. Atos 2:34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Isso. Esse texto aqui é uma citação lá do Salmo 100, tá? Do versículo 1. Onde há uma conversa aqui meio esquisita, né? Deus falando para Deus. Porque Davi, ele não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Deus dizendo para Deus Pai, dizendo para Deus Filho: assenta-te à minha direita. Tá certo? Então nós já estamos assim, com um pouco mais de base para duas coisas, para dizer que Deus é Deus, um único Deus,
e que o próprio Deus diz do seu Filho que o Filho é Deus. Nós temos vários e muitos outros textos nessa direção. Então, o próprio Jesus, ele nunca disse assim, eu sou Deus, não é? Mas várias pistas sugerem que ele se via assim. Uma delas, tem tanto texto, gente, que eu não vou pegar aqui não, mas eu vou só citar para vocês assim, ó. Ele falou dos anjos de Deus, lá em Lucas, como se fossem seus. Ele considerava o reino de Deus o seu reino, os eleitos de Deus como a sua propriedade. Além disso, ele alegou perdoar pecados, algo que só Deus foi aquele rolo todo lá, quando ele falou assim falou pro paralítico, né? Aí o pessoal estava duvidando se ele ia fazer alguma coisa, ele diz assim, o que é mais fácil? Eu dizer, perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Perdoados são os teus pecados, né? Porque você fala e aí ninguém vai ver que foi perdoado. Aí Jesus falou assim, agora que eu peguei vocês, levanta e anda. Aí eles levantam, e o paralítico levanta, pega a sua caminha e vai. Aí os caras assim, ele falou que perdoa pecados. O que é mais fácil? Dizer o paralítico ou falar que perdoa os pecados? Mais fácil falar. Então, se ele perdoou, quer dizer que se ele levanta, curou o paralítico, quer dizer que ele perdoa também. Mas como assim? Ele está dizendo que ele é Deus, mas Deus é só um. Como é que Jesus é Deus também? Então, os caras começaram a brigar por causa disso. Tá? E ele reivindicava poder para julgar o mundo, lá em Mateus 25:31, e reinar sobre ele. Se vocês quiserem, eu disponho todas as minhas anotações aqui, tá? A gente pode passar para o Guilherme pode disparar para todo mundo aí, para depois vocês estudarem os textos. Agora vamos ver um pouquinho, eu tenho uns minutos ainda, sobre a deidade do Espírito Santo. Eu estou na página 4 aqui, ainda tem mais 3, hein, gente? Não vai dar tempo não. Então vamos lá. Vamos ver aqui alguns textos que identificam o Espírito Santo como Deus. Aí, vamos lá. Gênesis 1, de 1 a 2. Pode abrir alguém. Abre outro alguém aí, Atos 5, de 3 a 4. E o outro, 1 Coríntios 3, 16 a 17. Quando vocês abrem aí, eu só queria dizer uma frase, um parágrafo do Sproul, que ele diz assim, em Jesus habita a plenitude da divindade. Aquele homem, conhecido como Jesus de Nazaré, era nada menos do que o Deus encarnado. Ele deixou isso bem claro quando afirmou várias vezes acerca de si mesmo, dizendo, eu sou, lá em João 8. Agora vamos ver esses textos. Quem abriu o primeiro Gênesis pode ver? No princípio, Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Quem se movia sobre a face das águas? O Espírito de Deus. Aqui nós já vemos o seguinte, espera aí. Em nenhum momento nós vemos no Antigo Testamento e nem no Novo escrito a palavra Trindade, né? Mas aqui já em Gênesis está bem claro. Aqui o Espírito de Deus está nesta obra de criação. Agora vamos ver Atos 5, 3 a 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha só. Pedro está dizendo assim, Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Aí depois, no finalzinho, ele fala assim, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Tá? Ele, no comecinho, fala que mentisses ao Espírito Santo. E depois ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Vamos ver agora então 1 Coríntios 3, 16 e 17. Deus... Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Isso. Deus e o Espírito Santo são expressões equivalentes aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, aqui, Paulo está usando essas duas expressões como equivalentes. E aí,
nós vamos ver que é o Espírito Santo, gente. Eu comecei a falar sobre ser cheio do Espírito Santo no domingo passado. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz João 16. É o Espírito Santo que regenera, como diz João 3,8. Ele que concede dons à igreja e exerce soberania sobre os que recebem dons, 1 Coríntios 12. E além disso, ele recebe a honra e a glória reservadas a Deus. Então nós fechamos aqui a ideia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo compondo a Trindade, não é? Agora, eu gostaria, nesses 10 minutos que eu tenho ainda, que nós víssemos um pouquinho sobre a triunidade. Deus subsiste eternamente em uma única essência, constando de 3 pessoas espirituais ou subsistências distintas, com personalidades e funções diferentes. Todas essas 3 pessoas estão envolvidas consensualmente na realização do plano eterno de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês já ouviram falar naquele termo lá, que é a dança da Trindade? Como é que é mesmo? Pericorese. Esse termo aí é legal. É a ideia de crianças brincando assim de roda, sabe? Onde uma criança, em algum momento, ela é escolhida, ela vai para o centro da roda e as crianças brincam rodando e cantando uma música. Aí terminou aquela música, eles começam de novo e outra criança vai para o centro. Então sempre tem um em evidência, mas todos estão envolvidos ali. É a dança da Trindade, a pericorese. Deus subsiste em uma única essência, Deus, e constando de 3 pessoas, que são as subsistências. Então, no primeiro capítulo de Gênesis que nós vemos aí, no relato da criação, nós vamos voltar nesse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos abrir lá? Já podemos anotar aqui, ó. Opa, aí. Nós vamos ver isso aí, dizendo que já nesse relato da criação, nós encontramos os primeiros prenúncios acerca da Trindade. Nós somos apresentados ao Deus que criou todas as coisas por meio da palavra e do Espírito. Então nós vamos ver aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aqui é Elohim no hebraico, que quer dizer que tem essa pluralidade. Deus dizendo, né, no princípio criou Deus. Quem que é esse plural de Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois a igreja entendeu isso. Os céus e a terra. A terra estava sentada, o Espírito de Deus pairava sobre as nós, já vimos esse texto. Agora, quando a gente pula para o capítulo 3, ou melhor, no Gênesis 1, 26, nós vamos encontrar Deus dizendo assim: façamos, no plural, o homem a nossa é plural ou singular? Plural. Nossa, parece aula de cursinho, né, vestibular, né? Gente, então aqui é plural, né? Tem certeza? Aí, vocês vão passar no vestibular. Conforme a nossa semelhança. Então nós temos aqui plural. Ou seja, no Antigo Testamento existe uma comunicação de Deus consigo mesmo. Deus está confabulando com eles. Ó, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui nós temos indícios dessa triunidade no Antigo Testamento. E aqui, esse Elohim é um dos nomes de Deus que é usado constantemente no Antigo Testamento, nessa forma plural, indicando 3, como sendo, então, esse plural de intensidade, algo característico justamente da língua hebraica. Então, vamos passar para o próximo. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Quando Isaías foi chamado, ouviu o Senhor dizendo: a quem enviarei? Singular. A quem há de ir por nós? Gente, tem que responder, igual você. Quem ir por nós? Aê! Então, aí é o seguinte, de novo a gente vai encontrar a quem enviarei. Deus está dizendo com ele mesmo, unidade. E quem há de ir por nós, plural. Mais um indício aí a respeito dessa triunidade, a ênfase que o texto dá para a gente. Ok? É significativo a gente analisar isso
nesse aspecto lógico, né? Aqui nós temos singular e aqui tem plural. Poxa, que negócio é esse? É algo diferente. Vamos, então, agora pular para o próximo ponto, que já está... Alguns textos que mostram a igualdade das três pessoas da Trindade. Não há divisão, não há, sabe assim, Deus é Deus, Jesus é semideus, o Espírito Santo então está lá na terceira categoria. Não. Vamos ver lá, Mateus 28, 19, podemos ler juntos então? Vamos lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, olha, pela intensidade de vocês, eu quase que achei que estava na igreja católica aqui, sabe? Porque foi assim, quase... Não tem nada. Nós temos irmãos queridos na igreja católica, eu quero dizer para vocês. Deus tem os seus em tudo quanto é lugar, graças a Deus por isso. Tem uma irmãzinha que é professora de piano, Norma, aqui em Londrina. Gente, é uma irmã querida, firme na palavra, está lá no meio, Deus está usando ela lá. E ela disse assim para minha esposa: eu sei muito bem quem é o meu Senhor, é Jesus Cristo. Olha que beleza. Aleluia. Então, o Senhor está dizendo: ide, portanto, fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, top, os três. Aí vamos lá, 2 Coríntios 13, 13. Agora eu vou pedir para vocês lerem diferente. Né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Olha só, de novo, Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Tem dúvida disso, gente? Não tem, né? Está claro que o Senhor está falando da igualdade das três pessoas. Olha só 1 Pedro 1,2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Agora foi diferente. É isso aí. Então, essa é a igualdade da Trindade. Fica claro para a gente agora, né? Só que os irmãos se debateram porque tinha gente atacando a fé cristã, dizendo outras coisas. Então, por um lado, foi bom. E é bom quando a gente começa a andar no meio esquisito aí de universidade, né? Eu fiz o UEL 2 vezes, depois foi o EM. Cada época foi uma época diferente, né? Eu era moleque, depois um pouquinho mais velho, depois já com um cara barbado. E todas as 3 vezes eu vi, assim, confronto em relação ao Evangelho. Confronto mesmo. E das mais sutis foi essa última vez, porque é aquela coisa assim, do politicamente correto, né? Você é pressionado a ficar meio que na sua, legal, não fala nada, mas aí que tá. A gente não vai sair no pau, brigar com o pessoal, mas a gente precisa, eu não creio assim, tá? Minha vida, você pode ter o teu jeito, do seu jeito, eu creio na palavra de Deus. Agora vamos ver no último dia, quem vai pro céu e quem vai pro inferno, hein, cara? Então, vamos lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Distintas. São o único Deus, mas são distintas. Cada uma tem a sua função. Não há confusão. É legal, fui olhar no dicionário essa palavra, porque a gente fala tão rapidamente, né? Confusão. Sabe? Confusão aqui, confusão ali. O que é confusão? O que é confusão, professor? Confusão. Aí, já disse tudo, né? Confusão é confusão. É que funde, né? Mas não há confusão. Os três não se misturam, no sentido da gente falar assim, quem é isso aqui? Pai, Filho e Espírito Santo. Não há confusão. Mas também não há separação. Que coisa! Só pela fé. É uma só. Então vamos ver Marcos 10, 1, 10 e 11. Deixa eu ler, tá, gente? Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Sobre quem? Jesus, tá? Então, logo Jesus saiu da água, viu os céus rasgarem-se. Isso é relato, né, de Marcos, a respeito que João vai dizer isso também. João Batista, né? O Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Você vê que legal? Deus Pai envia o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E aí o Pai diz: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Vocês viram como é que há a distinção?
Vocês entenderam o que é a distinção? Aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito Santo. E os três são um. Muito bem, isso parece uma matemática, né? João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Novamente nós encontramos, quando, porém, vier o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo da verdade, que procede de quem? Do Pai. Então, dará testemunho de quem? De Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá. Está acabando, hein? O que diz Gálatas 4:6? Agora só as meninas lendo, hein? Olha, os seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho que clama papai. O que diz 15, 26, homens? Vamos lá. Quando, porém, eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aí, olha, vier o Consolador. De quem que ele vem? Da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, dá testemunho de quem? Jesus. Ok. Estou quase acabando, gente. Segura lá, Henrique. Vamos lá. As heresias. Quais são as heresias que surgiram na história em relação à divindade de Jesus? Ou à própria Trindade, em relação à própria Trindade. Olha só. O arianismo, o arianismo, ele disse o seguinte, eu não sei o que você diz, Deus o Pai, o arianismo dizia assim, Deus o Pai criou o Filho, que por sua vez criou o Espírito, existindo dessa forma três deuses distintos em poder e natureza. O arianismo disse isso. Então, o arianismo defende que o Filho não é eterno, mas simplesmente um ser criado por Deus que serviu propriamente como um instrumento para a criação do mundo. O arianismo surgiu no início do século IV depois de Cristo, sob a liderança de Ário, um presbítero cara era crente, da igreja de Alexandria, e foi fortemente combatido pelo importante teólogo Atanásio. Então, era uma pessoa de Deus, mas ele pensou não fora da caixinha, muito longe da caixinha. E aí, caixinha, eu digo a palavra de Deus, né? Então, ele começou a pensar nisso. Jesus, ele foi criado e foi só por um momento ali que ele foi. Então, ele não é Deus, né? O Deus único. São três deuses. Agora, esse tal de sabelianismo, que também parece que a ideia é de modalismo, ele diz assim, Deus, o Pai, manifesta-se de três formas diferentes, conforme a história da humanidade. Como o Pai, no Velho Testamento, como o Filho, na vinda de Jesus, e depois da morte de Cristo, como o Espírito Santo. Cabe isso? Quando a Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito, ele estaria então apenas apontando as diferentes manifestações de Deus aos homens, sendo o Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito na regeneração. E nós sabemos que não é isso, pela palavra de Deus. Aí um tal de Apolinário, ele diz assim, Jesus não possui uma alma racional humana. O verbo de Deus seria a alma de Jesus. Aí ele pirou mesmo, os caras não deram muita bola para ele. Aí veio um tal desse adocianismo. Jesus, ele diz assim, Jesus era um homem comum que foi adotado pelo Pai após sua morte. É isso que dizia. Defendendo que Jesus ele não era divino, mas apenas alguém que recebeu um poder especial de Deus no momento do seu batismo e o que fez com que ele fosse levado a uma posição superior aos homens. Essa teoria também é chamada de monarquismo dinâmico. Vocês vão encontrar isso lá na internet também. Aí veio outro e começou a dizer sobre monarquismo, de monarca, dizendo o seguinte, esse aí estava defendendo a deidade de Deus, mas ele dizia assim, existe somente Deus o Pai, e negava a natureza trina de Deus, ou seja, negando o Filho e o Espírito Santo. Esse tal de marcionismo aqui, de um cara chamado Marcião,
E ele disse que o Deus cristão é somente o Deus do Novo Testamento. O Deus cristão é somente o Deus do Novo Testamento. Aí veio um tal também das Priscilas, né? Ó, quem é o Priscila aqui? Que aí foi o priscilianismo. E dizia que Jesus não era real, mas uma aparição. Depois veio o docetismo, que é envolvido com o gnosticismo, dizendo que Jesus não veio em carne. Lembra que eu falei para vocês? Eles diziam que Jesus não veio em carne, o corpo de Jesus era falso. Se é falso, nós estamos perdidos. Nós não fomos salvos, né? Aí, por fim, quase no fim, vem esse nestorianismo, que diz que Jesus era constituído de duas pessoas distintas, a divina e a humana. Essa ideia foi condenada no concílio de Éfeso em 431 a.C., só que ela já tinha sido lá. E aí, mais uma que é o eutiquianismo, monofisismo. A natureza divina absorveu a natureza humana de Cristo, constituindo uma só natureza. E essa ideia foi condenada no concílio de Calcedônia em 451 a.C. Então essas duas últimas foram antes de Cristo. E para terminar, gente, eu queria dizer isso para vocês aqui, ó. Ainda que não encontremos na Bíblia o termo Trindade, a doutrina bíblica da Trindade Santa é encontrada do começo ao fim das Escrituras. Encontramos a Santíssima Trindade agindo em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós vimos isso, não vimos? Quantos textos, não é? Tão preciosos. Deus, o Deus que você crê, é um Deus único, verdadeiro, Criador de todas as coisas, que tem em essência uma só e manifestando nas três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que nós nos esforcemos para conhecer a Deus, só podemos se Ele se revelar a nós. Você pode conhecer teologia, você pode se enfiar nos livros, ler tudo. Se não for a revelação do Senhor para nós estamos perdidos. Só podemos se Ele se revelar a nós por meio da sua palavra. Quem que é o Verbo? A palavra de Deus é Jesus Cristo. Só podemos se Ele se revelar a nós por meio da sua palavra, pela ação do Espírito Santo. Porém, ainda que Ele esteja infinitamente acima da nossa capacidade de compreensão, é para nós o maior privilégio conhecê-lo tal como Ele se permite ser conhecido. Então, prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo, por nós vermos na Tua Palavra tantos textos que nos garantem a maravilhosa Trindade presente em nossas vidas, onde o Pai enviou o Filho e pelo Espírito Santo nos revelou essa salvação. Obrigado porque na cruz, ali no Calvário, o Senhor se entregou quando deixou que o Teu Filho fosse crucificado. Nós sabemos que o Teu Filho Jesus Cristo se entregou a Ti para que morresse e assumisse a nossa morte na cruz. E nós Te agradecemos porque é o Espírito Santo da verdade que nos revela quem Tu és e quão grande e maravilhosa é a Tua salvação. Eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.